Olá a todos, eu sou a professora Fátima de Souza Freire, da Universidade de Brasília. Hoje vamos dar continuidade do curso de Governança e Compliance no Setor Público. Mais uma vez eu vou compartilhar para vocês aqui uma apresentação que nós temos, tá? E esse plano aqui de apresentação vai abordar sobre o comitê interno e o plano de integridade. Bem, a nossa apresentação de hoje vai ser sobre, mais uma vez, falar sobre governança e compliance no setor público, os decretos que existem tanto em nível federal quanto do distrito, né, quanto aqui do Distrito Federal. O comitê interno, como é que está na legislação do Distrito Federal, o comitê interno, como está descrito no Distrito Federal, o que fala sobre a questão da divulgação, sistema de gestão de risco e controle interno, auditoria interna, programa de integridade, índice integrado de governança e gestão públicas, e a extensão do decreto do DF a outras empresas. Bom, o que a gente já pode observar sobre governança e compliance no setor público em nível federal é que nós temos o decreto 9.203 de 2017, que depois veio o decreto 9.901 de 2019, a portaria número 1.089 de 2018 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, e no caso do Distrito Federal, vocês vão ver aí o decreto número 39.736/2019. Então, esses documentos são documentos que regem tanto em nível federal quanto distrital, ou seja, federal atingia todas as instituições ligadas ao governo federal e o distrital a todos os organismos relacionados ou ligados ao Distrito Federal. Quando a gente vê no decreto federal, no artigo 15, competências do comitê interno, então a gente observa que deve auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previsto no decreto. Incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade que promovam soluções para a melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do processo decisório, como também promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo Comitê Interno de Gestão em seus manuais e em suas resoluções. Elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência. Quando nós analisamos as competências dos comitês internos do decreto distrital, então a gente observa que no artigo 14 ele diz praticamente a mesma coisa que tem no distrito do decreto federal. Mas vamos lá. O que ele diz? Implementar e manter processos e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança prevista no decreto, incentivar e promover iniciativas voltadas para a implementação do acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, valendo-se inclusive de indicadores. Essa parte de indicadores é interessante porque a gente vai daqui a pouco falar sobre essa questão dos indicadores, tá? A promoção de soluções para a melhoria do desempenho institucional e a implementação de mecanismos para mapeamento de processos e adoção de instrumentos para o aprimoramento do processo decisório. Depois, nós temos acompanhar e promover a implementação de medidas, mecanismos e práticas organizacionais de governança pública definidos pelo Conselho de Governança, numa visão mais macro, tá? Apoiar e incentivar políticas transversais de governo e promover, com apoio institucional da Controladoria Geral do Distrito Federal, a implementação de metodologias de gestão de risco.
Nós também verificamos, tanto no decreto federal quanto no decreto distrital, que lá fala que todos esses organismos deverão publicar as atas das reuniões do comitê interno e os relatórios ou relatório e resoluções em sítio eletrônico do órgão ou entidade, ressalvando o conteúdo sujeito a sigilo. Então, a gente já observa uma exigência de mais transparência e accountability, não é, desses comitês internos. Sobre o sistema de gestão de riscos e controle interno, tanto no decreto 9.901/2019 e decreto 39.736/2019, que os órgãos deverão estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de risco e controles internos. Os princípios que devem ser observados por eles são implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público. Em seguida, integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais. Em seguida, estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício. E, por último, utilização dos resultados da gestão de risco para apoio à melhoria contínua do desempenho dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Já no decreto federal, no artigo 19, ele trata sobre a questão da auditoria interna. Então, a gente observa que a auditoria interna deve fazer o quê? Avaliar em seus objetivos, mediante abordagem sistemática e disciplinada, para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de risco, dos controles, realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente, segundo os padrões de auditoria e ética profissional reconhecidos internacionalmente. Em seguida, a adoção de abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria. E promoção, a prevenção, a detecção e a investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. Sobre o programa de integridade, o que seria o programa de integridade? Então, a gente vê nesses normativos que, basicamente, seria conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção em apoio à boa governança. Tanto no decreto federal quanto do distrital, a gente pode ver sobre o programa de integridade. Então, vamos ver no decreto federal. No artigo 19, tem o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes eixos. 1. Comprometimento e apoio da auto-administração. 2. Existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade. 3. Análise, avaliação e gestão de riscos associados ao tema da integridade. E 4. Monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. Já no Distrito Federal, o que a gente pode observar no artigo 21? Que tem o objetivo de adotar também medidas destinadas à prevenção, à detecção e à punição de fraudes e atos de corrupção nos seguintes eixos. Comprometimento e apoio permanente da auto-administração, definição de unidade responsável pela implementação e acompanhamento do programa no órgão ou entidade, sem prejuízo das demais atividades nelas exercidas,
identificação, análise, avaliação e tratamento de risco de integridade sobre a orientação técnica da Controladoria Geral do Distrito Federal, promoção de treinamentos e eventos que disseminem, incentivem e reconheçam boas práticas na gestão pública e o monitoramento contínuo do programa de integridade por meio de indicadores. Então, vou dar uma pausa aí para falar para vocês sobre o que seriam indicadores no caso do Distrito Federal. A gente vê no normativo do Distrito Federal que ele induz a você trabalhar com o Índice Integrado de Governança e Gestão Pública, que é um indicador, o IGG, baseado em metodologia desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União. Então, a gente já observa uma ligação entre o normativo distrital com o normativo federal. E esse indicador, ele mensura a capacidade de órgão ou entidade implementar boas práticas de governança pública. E os itens normalmente trabalhados pelo Tribunal de Contas da União, né, para gerar esse indicador, esse índice, eles têm os seguintes itens: designação de dirigentes, então ele faz um questionário, verifica lá sobre essa questão dos dirigentes do organismo. Gestão de riscos e controles internos, também tem um número específico de questões que eles analisam. Gestão da ética e integridade, auditoria interna e transparência de accountability. Então, a partir dessas informações, o Tribunal de Contas gera esse indicador e a instituição, todos os anos, será avaliada e o Tribunal de Contas vai pontuar, e é interessante porque ela pode até mesmo comparar a sua performance de um ano para outro e a sua performance perante os outros organismos. A gente também observou que existe uma extensão do decreto do Distrito Federal a outras empresas. Ora, no decreto 40.388, de 14 de 11 de 2020, no Distrito Federal, foi criado, não é, sobre essa questão da governança também de outras entidades, onde o decreto dispõe sobre a avaliação de programas de integridade de pessoas jurídicas que celebrem contratos, consórcios, convênios, concessões ou parcerias público-privadas com a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal, de acordo com a Lei 6.112, de 2 de fevereiro de 2018. O que diz na Lei 6.112 de 2018? No artigo 1º, ele diz o seguinte: fica estabelecida a obrigatoriedade de implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, consórcio, convênio, concessão, parceria público-privado e qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação com a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com um valor global igual ou superior a 5 milhões de reais, né? Então, a gente já observa que a lei federal teve uma influência num normativo distrital, que, por sua vez, tem também uma interferência na gestão das empresas que têm alguma parceria com o governo. No artigo 2, a gente observa também do decreto 40.388, que os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal que contratarem com pessoas jurídicas cujos contratos se enquadram nos parâmetros estabelecidos no artigo 1º da Lei 6.112 de 2018, exigirão para a celebração do contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria pública-privada a apresentação de relatório de perfil, nos termos que estão lá dentro do decreto, e o relatório de conformidade do programa. Então, essas entidades precisam também mostrar como é que está sendo a gestão, né, e a governança dentro da sua própria entidade. Eu trouxe aqui um exemplo, né, da FAP-DF. A FAP é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal,
do governo do Distrito Federal, que se você entrar dentro da página da FAPDF, você vai ver que ele fala sobre integridade e compliance. Lá vai ter um manual de integridade e compliance da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Vocês também vão encontrar um plano de implementação do programa de integridade e o plano de trabalho da Comissão de Ética da FAPDF. Então, você já vê alguns organismos se preparando, né, em relação à governança e compliance. Eu trouxe também aqui o caso da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília tem já também o seu plano de integridade. E dentro do plano de integridade, além de outras informações sobre a própria universidade, sobre a estrutura da universidade, eu destaquei só os principais que eu acho interessante. É que ele vai se reportar ao decreto 9.203, a portaria 1089 de 2018 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, a CGU, e também informaram que o plano de integridade realizado pela Universidade de Brasília levou em consideração a recomendação do Conselho da OCDE sobre integridade pública. Esse plano de integridade foi referente ao período de 2019 e 2021, e as instâncias de integridade da universidade, ou responsáveis pela elaboração, né, do documento, levou em consideração a ouvidoria, o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, a Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão de Ética da Universidade e o Decanato de Gestão de Pessoas e Auditoria Interna. O que a gente observa também é que já começaram a relatar sobre o gerenciamento dos riscos, a integridade, o monitoramento do plano de integridade. Nesse material também já apontaram os principais riscos e quais serão as medidas a serem adotadas pela universidade para diminuir esses riscos, as ações executadas em 2018 e metodologia adotada, bem como as ações planejadas para o ciclo de 2019 e 2021. Outro exemplo que vocês podem encontrar é o plano de integridade da ENAP. Então, a ENAP é uma escola de governo, né? E essa escola de governo também cita o decreto 9.203 de 2019, a portaria 1089 de 2018 da CGU, portaria número 57 de janeiro de 2019, período de 2020 a 2021 foi o período que eles utilizaram para fazer esse trabalho, né? Esse plano de integridade. E observamos também que as unidades responsáveis em instância de integridade foi o Conselho Diretor, o Gabinete da Presidência, a Comissão de Ética, Auditoria Interna e Coordenação Geral de Gestão de Pessoas. A ENAP também relata as ações de estabelecimento dos processos, funções e instâncias da integridade, o levantamento de risco à integridade, as estratégias de monitoramento e atualização, bem como os canais de comunicação. Um exemplo aqui do Distrito Federal, eu busquei o plano de integridade da TerraCap. Não é? Então, a gente observa que a TerraCap, ela cita a Lei 13.303 de 2016, o decreto também 39.736 de 2019, a portaria 1089 da CGU, e esse plano de integridade é referente ao período de 2019. Em seguida, no documento do plano de integridade da TerraCap, a gente vê normativos internos, eles relatam sobre os normativos internos, como o Código de Conduta e Integridade, políticas e procedimentos, política de divulgação de informações, política de distribuição de dividendos, política de transações com partes relacionadas, política de porta-vozes, política de gestão de risco, política de gestão de pessoas, política de compliance, carta anual de políticas públicas, carta anual de governança corporativa, e aí nesse caso tem aí sobre a questão do patrocínio, e as principais instâncias de integridade da TerraCap são ouvidoria,
corregedoria interna, auditoria interna, instância independente responsável pelo plano de integridade, comissão de ética, licitações e compras públicas. A gente observa também que fala sobre o gerenciamento do controle interno, gerenciamento de risco, principais instrumentos internos relativos à integridade e o monitoramento contínuo do programa de integridade. Por fim, vocês podem também obter melhores informações sobre a questão da governança e compliance na referência básica, na bibliografia básica que nós estamos apresentando aqui para vocês, tá? Como decretos, né? Decretos em nível federal, decretos em nível distrital. Vocês encontram aí mais uma vez outra página, né? Com um complemento, tá? E, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Eu sou a professora Fátima de Souza Freire, da Universidade de Brasília, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Em seguida, eu apresento aí o meu e-mail, né, da instituição, ffreire@unb.br. Mais uma vez, eu vou interromper a minha apresentação, certo? E... mais uma vez, obrigada e até a próxima. Enfim, estamos quase terminando o nosso curso. Até logo. Bye, bye.